Boa noite, pessoal. Como é que vocês estão? Talvez aí onde é que você está, não está à noite, está de dia, pode ser que esteja, né? E hoje, apenas hoje, eu vou falar para vocês um tema muito interessante. Eu tô aqui com meu mini roteiro bem pequeno. O tema de hoje é: o que nós fazemos hoje influencia no nosso amanhã. Eu sei que essa frase, gente, é muito clichê e às vezes a gente sabe, no final das contas, a gente sabe dessa verdade, que o que a gente faz hoje influencia no nosso amanhã. Mas no vídeo de hoje eu queria reafirmar isso e trazer uma dinâmica nova para vocês e de uma maneira também descontraída. Eu acabei de assistir um filme, gente. Não sei se vocês já assistiram esse filme. Esse filme é um dos meus filmes favoritos da minha infância. Peraí que antes eu vou beber um pouco de água que eu tô com sede. Calma aí. Peraí. É um dos filmes meus favoritos da minha infância, que é o filme do De Volta para o Futuro. É um filme bem antigo. Ele foi feito ali em, acho que em 1980 e poucos, e bem antes de eu nascer. E esse filme, ele conta uma história muito interessante de um rapaz, que é o personagem principal, que eu até anotei, deixei aqui o nome dele. O nome dele é Marty McFly, ele é o personagem principal. E no filme, ele é um cara que ele tem a vida dele, ele vive a vida dele no tempo dele. E ele é amigo de um doutor, o doutor Emmett Brown. E esse doutor, ele é um doutor bem maluco, e esse doutor ele cria uma máquina do tempo. E ele cria um carro que é uma máquina do tempo. E aí o que acontece? Eles vão lá e no início do filme mostra uma interação do personagem principal, Marty McFly com a namorada dele, com a família dele. Aí a gente consegue perceber algumas coisas. O pai dele era um cara um cara extremamente, como eu posso dizer, passivo. O pai dele era um cara extremamente passivo e um cara que sempre era oprimido pelo Biff, que é outro personagem também lá, um cara que o pai dele sempre era oprimido, o pai do personagem principal, do Marty McFly, é um cara que direto você consegue perceber a passividade dele e isso até incomoda quem tá assistindo. E E a mãe dele também, você consegue perceber o quanto que ela tá sofrendo naquele casamento, sabe? Ela tá, parece que, fumando. Eu não sei se ela tava fumando, mas ela tava bem mal mesmo. E esse doutor, o doutor Emmett Brown, ele constrói esse carro do tempo. E uma parte do filme, ele vai apresentar o carro do tempo pro Marty McFly. Aí ele apresenta esse carro do tempo e ele fala que para ele conseguir viajar no tempo com esse carro, ele o carro precisa andar se eu não me engano, a 180, eu não sei se é 180, eu sei que eu acho que é 180 quilômetros por hora, ou é 180 ou 140. E ele também tem que ter o combustível de urânio, acho que é urânio ou tutano. Ele precisa ter esse tipo de combustível para conseguir. Deixa eu pesquisar qual que era o combustível que ele precisava. Deixa eu pesquisar. Qual era o combustível do DeLorean? O DeLorean é o carro. Qual era o combustível do carro? Combustível, vamos ver. Plutônio. O combustível era plutônio. E para ele conseguir esse combustível do plutônio, o doutor ele roubou de uma máfia. Ele roubou esse plutônio de uma máfia. A máfia tinha pedido para ele usar o plutônio para construir uma bomba, aí ele roubou o plutônio e não e entregou uma bomba fajuta para essa máfia. Aí ele conta isso pro Marty McFly enquanto ele tá contando para ele sobre esse carro do tempo. E aí ele vai lá e ele vai lá, o doutor, né? Conta pro Marty McFly. Aí quando ele conta,
ele faz o teste na máquina do tempo com o cachorro viaja no tempo, e depois, na hora que ele tá conversando com o Marty McFly, começa a chegar uma Kombi, e dentro dessa Kombi tem aqueles caras, os mafiosos, que ele tinha roubado o plutônio dos mafiosos. E os mafiosos começam a chegar e começam a atirar nele, no doutor. Aí os mafiosos atiram no doutor, tipo assim, o doutor é alvejado de tiros, e nessa hora o Marty McFly sai correndo, os caras começam a atirar no Marty McFly e o Marty McFly consegue fugir dentro do carro, aí ele entra dentro da máquina do tempo do carro, que é a máquina do tempo, e ele viaja pro ano de 1955. Eu acho que no filme, o ano que o Marty McFly vivia, eu acho que era tipo assim, 1985, era alguma coisa assim. Aí ele entra na máquina do tempo para fugir desses mafiosos e aí ele vai parar no ano de 1955 com a máquina do tempo. Aí ele vai interagindo com o pessoal, ele vai pro passado e ele se assusta porque ele foi pro passado e ele começa a se assustar. E no passado, ele ele encontra a mãe dele no passado e ele encontra a mãe dele e a mãe dele começa a gostar dele. E ele começa a perceber que ele tem uma foto, o personagem principal, né, o Marty McFly, ele tem uma foto que nessa foto tem os irmãos dele e ele. E ele começa a perceber que o irmão dele começa a desaparecer na foto que ele tinha guardado com ele. Por quê? A mãe dele estava começando a gostar do Marty McFly. Ou seja, a atitude do passado que o Marty McFly estava tomando estava fazendo com que a mãe dele não tivesse um relacionamento com o pai dele. Consequentemente, no futuro, ele não teria nascido. Então ele começou a desaparecer. Da foto, o irmão dele começou a desaparecer. E se a mãe dele continuasse não querendo ter um relacionamento com o pai dele no passado, ele também iria desaparecer. E aí isso acontece, ele vê a mãe dele, beleza. Só que quando ele vê a mãe dele o que acontece? Eu acho que tá um pouco difícil de explicar pra vocês. Eu tenho que melhorar minha habilidade de explicar as coisas. Eu tenho que melhorar essa habilidade minha. Se você assistiu o filme, você já vai estar entendendo. Às vezes, se você nunca assistiu esse filme, daí você deve estar custando a entender. Meu conselho é: assista esse filme. Mas aí o que que acontece? Antes dele abrir a foto e ver que o irmão dele tá desaparecendo, acontece uma coisa antes, que é a hora que ele encontra a mãe dele. O que que acontece? Ele encontra, primeira coisa, né? Ele encontra o pai dele. Ele encontra o pai dele numa cafeteria. Aí ele vê que ele encontra o pai dele, aí o pai dele, tipo, sai da cafeteria assim, o pai dele não sabe que ele é pai dele, né? Porque o pai dele tá no passado, 1955. Aí o Marty McFly começa a seguir o pai dele. Começa a seguir o pai dele. Aí quando ele encontra o pai dele tá em cima de uma árvore, com um binóculo, olhando a mulher, que é a mãe do Marty McFly, futuramente a esposa do George McFly. Ela tá, tipo, trocando de roupa e ele começa a olhar no binóculo pra ela. Aí, só que o que acontece? Ele cai da árvore. Aí, quando ele cai da árvore, um carro ia atropelar ele. Só que aí, o que acontece? Nessa hora que o carro ia atropelar ele, o Marty McFly vai lá e impede, empurra ele e quem é atropelado é o Marty McFly. E detalhe, quem que é o cara que atropelou ele? O cara que. Aí, na verdade, ó, quem que era pra ter sido atropelado era o pai do George McFly. Só que, como o George McFly impediu que o pai dele fosse atropelado, quem foi atropelado foi o George McFly. E quem atropelou o George McFly foi ninguém mais, ninguém menos do que o avô dele, ou seja, o pai da mãe dele. Aí na hora que ele é atropelado, ele meio que desmaia e ele acorda na casa do vô dele, na casa do pai e da mãe dele. E lá na casa do pai e da mãe dele, a mãe dele cuida dele, e ela não sabe que é mãe dele, né? Mas ele sabe. Aí a mãe dele começa a cuidar dele e, e a mãe dele começa a gostar dele. Aí é nessa hora. Ah, não, aí beleza, a mãe dele começou a gostar dele, beleza. Só que o que acontece? Pelo fato. O que tinha acontecido antes, na vida real? Gente, eu tô com dificuldade de explicar isso, né, gente? Tá difícil, mas eu espero que você entenda. O que acontece? Quem era pra ter sido atropelado era o pai dele. Isso era o que tinha que ter acontecido. Porque quando o pai dele fosse atropelado, a mãe dele teria se apaixonado pelo pai dele. Só que o que aconteceu? Ele impediu
que o pai dele fosse atropelado, e ele foi atropelado, e a mãe dele começou a gostar dele. Beleza, isso aconteceu. A mãe dele começou a gostar dele. Aí, ele vai lá e procura no passado o doutor, que era o que construiu a máquina do tempo. Ele encontra o doutor, ele prova pro doutor que ele veio do futuro e que o doutor tinha construído essa máquina do tempo. E ele, em um determinado momento, ele mostra a foto com os irmãos dele. Aí nessa hora que ele consegue, que ele percebe que os irmãos dele estão desaparecendo da foto que ele guarda com ele. Por que os irmãos dele estão desaparecendo? Porque a mãe dele não teve um encontro com o pai dele. O pai dele não foi atropelado, então a mãe dele não começou a gostar do pai dele. E, ou seja, se o pai dele e a mãe dele não tiverem um relacionamento, os irmãos dele vão desaparecer, não vão existir mais, inclusive ele. Então, a trama do filme é justamente essa. Aí o Marty McFly, o objetivo dele é fazer o seguinte, ele precisa voltar pro presente e ele precisa fazer com que o pai dele tenha um relacionamento com a mãe dele. Levando em consideração que o pai dele não foi atropelado, então não tiveram essa oportunidade de ter esse encontro dos dois. Aí, para fazer com que ele volte pro presente, ele precisaria de ter como é que fala? Andar 180 quilômetros, se eu não me engano, e ter também o combustível do plutônio. Só que eles não têm plutônio lá. Naquele tempo, era muito mais difícil conseguir plutônio. Só que aí o Marty McFly sabe que tem um relógio lá na praça principal da cidade e ele sabe porque ele veio do futuro, né? Ele tá indo pro passado, mas ele sabe os acontecimentos que aconteceram no tempo dele, que há anos atrás um raio tinha caído na data lá em cima da torre. Aí esse raio, a energia que esse raio produz, essa energia pode fazer com que o carro tenha a energia necessária para viajar no tempo, sem precisar do plutônio. E isso aconteceria exatamente, eu acho que era meia-noite e tantos lá horário. E ele e o doutor chegam nessa conclusão. A única forma dele conseguir voltar pro presente é se eles passarem exatamente na hora que esse raio bater e eles conseguirem fazer com que o carro a energia do raio entre em contato com o carro, né? Porque não tinha plutônio lá. E então, beleza. Aí o doutor começa a procurar mexer com as coisas necessárias para fazer com que o raio entre em contato com o carro. E o Marty McFly, a tarefa dele é fazer com que o pai dele tenha um encontro com a mãe dele. Aí o Marty McFly começa a tentar fazer isso, com que o pai dele tenha um encontro com a mãe dele. Aí ele começa tentar fazer isso de algumas formas. E, resumindo, chegando agora para a parte final do filme. O Marty McFly consegue e o pai dele meio que, só que de uma forma diferente, o pai dele meio que salva a mãe dele de um abuso do personagem mal que tem no filme, que é o Biff. E aí a mãe dele começa a se apaixonar pelo pai dele e no final das contas dá certo, beleza, deu certo. Aí o Marty McFly, eles conseguem resolver também a questão do raio, o raio consegue atingir justamente encontrar com o carro e o Marty McFly consegue voltar para o presente. E quando ele volta pro presente, dá tudo certo, tipo, o doutor, ele consegue chegar na hora que ele tenta, tipo, ajudar a vida do doutor, porque não sei se você lembra que eu falei que no início do filme o doutor tinha sido metralhado pelos caras. Só que o Marty McFly no passado, ele entregou pro doutor um bilhete, e nesse bilhete estava escrito falando que ia acontecer isso com ele naquela noite. Aí o doutor, na hora, ele não quis pegar o bilhete porque falou assim, as minhas ações eu não posso influenciar o meu futuro. Eu não posso saber das coisas do futuro, senão eu posso causar um grande desastre. Aí ele pegou esse bilhete e rasgou o bilhete. Aí o Marty McFly, na hora que ele chega no presente, o doutor tá sendo metralhado pelos caras. Aí ele começa a chorar e ele vai lá no doutor. Só que quando ele vai no doutor, ele vê que o doutor tá com colete de bala. Por quê? O doutor sabia que os caras iam metralhar ele, porque o doutor pegou todas as partes rasgadas do bilhete e resolveu ler o bilhete. Então ele sabia disso, sabia que ele ia ser metralhado ali.
E aí, o interessante é que quando o Martin McFly volta pra casa dele, o pai dele tá totalmente diferente. Tipo, antes o pai dele era um cara que, no início do filme, o pai dele era um cara que estava sendo totalmente oprimido. Ele era um cara extremamente passivo. E o pai dele, quando ele chega no presente, depois dele ter ajudado o pai dele a conseguir conquistar a mãe dele de outra forma, através, tipo, literalmente defendendo ela do bife, ele o pai dele mudou a realidade da vida do pai dele. O pai dele virou outro homem, não era mais esse cara passivo. É claro que ele se tornou um cara meio chatão também, na minha opinião. O pai dele se tornou um cara meio chatão. Porque em alguns pontos ali que mostra ele lá naquele momento ali, eu achei meio paia. Só que, o que que esse filme me ensinou? Esse aqui é o ponto. Eu demorei 15 minutos de vídeo pra falar, pra contar a história do filme. O que que esse filme me ensinou? Esse filme me ensinou que as nossas atitudes influenciam o nosso futuro. E, e assim como as atitudes do pai do Marty McFly influenciaram no futuro dele, as atitudes do passado influenciaram no futuro dele, as nossas atitudes vão influenciar totalmente no nosso futuro. E talvez, eu fico pensando assim, gente, se a gente tivesse essa mentalidade de olhar para o futuro, sim, valorizar o presente, mas olhar para o futuro, eu acho que a gente vai chegar em lugares inimagináveis, na minha humilde opinião. E acima de tudo, na minha opinião, a gente precisa depositar o nosso futuro e a nossa confiança no Senhor, em Deus. Eu sou cristão, não sei se vocês sabiam, mas a melhor coisa que a gente tem na nossa vida hoje, a melhor semente que a gente pode escolher fazer com que essa semente cresça em nós é buscar ao Senhor. Por quê? No final das contas, no final das nossas vidas, a gente vai morrer, as coisas vão passar e o que vai ficar é a nossa salvação, é o reino dos céus. Então, a gente precisa escolher hoje o reino dos céus, a gente precisa escolher hoje Jesus, escolher hoje caminhar com Jesus, porque aí no futuro, a gente tem um futuro guardado, a gente tem uma eternidade pela frente. As nossas atitudes hoje, a nossa escolha hoje de buscar a Jesus, de nos relacionarmos com Ele, vai influenciar em toda a nossa eternidade. E levando agora para o lado do que a gente vive aqui na Terra, as nossas atitudes também vão influenciar no nosso futuro, o que é extremamente bom também. Porque, e não só no nosso futuro aqui na Terra, como também na eternidade. Porque, por exemplo, depois vocês pesquisam sobre essa questão do galardão. O galardão são as coisas que a gente são determinadas bênçãos que a gente vai ter nos céus. E eles estão relacionados com as nossas atitudes aqui na Terra. Então, algumas coisas que a gente faz na Terra vão influenciar também totalmente na nossa eternidade, mesmo com que a gente já esteja salvo. E também, agora levando em consideração as coisas aqui da Terra, levando em consideração que a gente vive aqui na Terra, e eu creio que ecoa na eternidade também, o que a gente vive aqui na Terra. Por exemplo, se a gente escolhe se alimentar bem hoje, no futuro a gente vai colher o fruto dessa boa alimentação. Se a gente escolhe estudar hoje negócios, estudar empreendedorismo, a gente vai colher futuramente o fruto desses estudos. Se a gente colhe hoje uma vida de santidade, uma vida de busca no Senhor, a gente vai colher isso no futuro. E tudo na nossa vida. E, e talvez, assim, eu não sei vocês, mas eu me considero uma pessoa muitas vezes muito imediatista, que olha muito para o presente, para os problemas do presente e muitas vezes toma atitudes precipitadas, sabe? Mas cada dia mais eu venho percebendo o quanto é bom a gente conseguir ter a habilidade de enxergar o futuro, não de enxergar o futuro, mas de tomar atitudes boas agora, visando também o futuro, porque a gente vai colher coisas boas, a gente vai colher bênçãos. Eu vou dar um pequeno exemplo para vocês. Vamos ver se isso pode aplicar na sua vida em outras áreas, mas vamos dar um exemplo para você. Um cara, ele quer comprar ele quer fazer ele quer abrir uma empresa, porque ele tem o sonho de ajudar a vida de muitas pessoas através dessa empresa. Ele quer abrir uma empresa, só que para isso ele precisa, vamos dar um exemplo ali de R$ 100.000, R$ 100.000.
E para esses 100 mil reais, ele ter esses 100 mil reais, ele tem que juntar um valor ali de 1.000 reais por mês e no total, 1.000 reais por mês. Então, 1.000 reais vezes 100 meses dá esses 100 mil reais. Então, quando ele juntar 100 meses esses 1.000 reais, ele vai ter 100 mil reais para abrir a empresa dele. Só que aí ele começa a pensar o seguinte: ah, será que essa empresa, será que é isso mesmo que eu quero? Será que, acho que vale mais a pena eu gastar esses 1.000 reais em vez de eu juntar, eu gastar ele agora com os prazeres aqui, porque eu quero, pô, eu quero sair com os amigos, eu quero fazer as coisas aí, eu quero curtir, então eu não vou juntar esses 1.000 não, porque eu quero gastar aqui mesmo. Aí passa o tempo, ele não juntou 100 mil reais, não conseguiu abrir a empresa dele. Então, ele foi uma atitude do presente, influenciando totalmente no futuro dele. E talvez em outras escalas, em outras esferas, isso pode acontecer na nossa vida. Às vezes a gente tem sonhos, a gente tem planejamentos que vai exigir de nós uma perseverança hoje, enxergar a longo prazo hoje as coisas. E a gente vai ter que tomar atitudes e passos de fé hoje para conseguir resistir as tentações de sair desse objetivo que a gente tem. Isso se expande em muitas camadas, isso se expande na vida de santidade com o Senhor, como por exemplo, um cara que ele quer ter uma família, ter filhos, às vezes ele tem oportunidades de cometer imoralidade sexual na juventude dele e talvez isso vai influenciar negativamente no casamento dele no futuro. Então, se ele escolhe viver uma vida de santidade hoje, vai influenciar positivamente no casamento dele no futuro. E basicamente essa é a mensagem, gente. Eu acho que, na minha opinião, ficou um pouco difícil de entender a mensagem, mas eu vou buscar melhorar ao longo dos vídeos e deixar de uma maneira mais clara para vocês. Mas só para finalizar agora, acima de tudo, eu quero finalizar com o versículo de Provérbios 16:3, que fala assim: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Sabe por quê? Porque o nosso coração como homem, nosso coração pode fazer planos, nosso coração faz planos. Só que quem sonda os nossos corações, quem sabe do futuro verdadeiramente é o Senhor. Então aqui na Bíblia está falando para a gente consagrar ao Senhor. O que que é consagrar? É a gente entregar ao Senhor, a gente falar assim, ó, Deus, eu te entrego isso aqui, eu te consagro isso. Então aqui na Bíblia está falando o seguinte, para a gente consagrar ao Senhor os nossos planos. A gente sim fazer planos, a gente se planejar para ter um futuro digno, um futuro bom, mas acima de tudo a gente consagrar ao Senhor os nossos planos, porque talvez nós estejamos fazendo planos que aos nossos olhos são bons, mas Deus sabe que não são bons. Então, acima de tudo, eu creio que nós precisamos entregar os nossos planos ao Senhor, porque os planos dele são muito melhores do que os nossos planos. E basicamente esse foi o vídeo. Se esforce hoje. Tenha uma mentalidade de longo prazo. Não seja uma pessoa imediatista, porque o imediatismo vai influenciar negativamente no nosso futuro. E esse foi o vídeo, gente. Se você gostou desse conteúdo, eu acho que eu quero, como eu disse para vocês, eu quero melhorar nos próximos vídeos, mas se você gostou, eu queria pedir para você me seguir aqui, porque eu quero falar sobre assuntos que envolvem o crescimento pessoal, o crescimento de você como cristão, o crescimento de você como empreendedor. Você viu que esse assunto se liga em todas essas esferas, tanto o crescimento pessoal, o crescimento espiritual e o empreendedorismo, né? Esse assunto se liga com tudo isso. E basicamente esse foi o vídeo. Me siga aqui nas redes sociais. E se você às vezes sentiu de compartilhar para alguém esse vídeo, compartilhe sem dó nem piedade. E no mais, é isso, pessoal. Que Deus abençoe a vida de vocês. Frutifiquem, que vocês sejam pessoas abençoadas, que vocês sejam pessoas que vão frutificar na vida de pessoas, vão semear na vida de pessoas, que vocês sejam pessoas que vão cada dia mais conhecer a Jesus, se relacionar com Ele e frutificar. E no futuro vocês vão enxergar os frutos da vida com o Senhor que vocês vão viver. Em nome de Jesus. É isso aí. Tamo junto.